O poder do pensamento positivo, capítulo 9. Como acabar com as preocupações. Seja bem-vindo ao canal A Mente Cria a Sua Vida. Se você chegou a este vídeo, foi por alguma razão. Então, se você gostar dele, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você será avisado quando postarmos conteúdos novos. Curta e comente e compartilhe o vídeo, pois assim o YouTube entende que é um conteúdo bom e o leva para mais pessoas. Os livros aqui transformados em audiolivro são livros que com certeza farão diferença em sua vida. Fique com o audiolivro e até o próximo vídeo. Como acabar com as preocupações? Você não tem necessidade de ser vítima de preocupações. Reduzida à sua forma mais simples, que é a preocupação, é simplesmente um hábito, você o adquiriu. Assim como você pode mudar de hábito e de qualquer atitude adquirida, você também poderá eliminar esse hábito do espírito. Como é essencial uma ação direta e agressiva, no processo de eliminação, há apenas uma ocasião própria para se começar um ataque contra as preocupações. Agora, comecemos, pois, a eliminar esse hábito a partir desse momento. Por que devemos levar a sério esse problema das preocupações? O Dr. Smiley Blanton, eminente psiquiatra, explica claramente a razão dizendo: a ansiedade é o grande flagelo dos tempos modernos. Um célebre psicólogo afirma que o temor é um grande inimigo aniquilador da personalidade humana. Diz um preeminente médico que a preocupação é a mais sutil e a mais destruidora de todas as doenças humanas. Outro médico assevera que milhares de pessoas ficam doentes em virtude de ansiedade reprimidas. Essas criaturas sofredoras não conseguiram exprimir suas ansiedades, as quais liminaram a personalidade, causando muitas formas de doenças. Considere agora em inglês o seguinte termo, que é a palavra preocupação, é o worry. Ela deriva de uma antiga palavra anglo-saxônica que significa sufocar. Apertasse alguém com os dedos o seu pescoço, cortando assim o fluxo vital, teria aí uma demonstração dramática do que está fazendo consigo mesmo ao alimentar esse hábito de viver às voltas com preocupações. Diz-nos que uma preocupação não deixa de ser um fator da artrite. Médicos que têm analisado as causas dessa moléstia asseveram que os seguintes fatores, pelo menos alguns deles, se acham presentes no caso da artrite: desastre financeiro, frustração, tensão, apreensão, isolamento, amargura, rancor e constantes preocupações. Membros de uma clínica médica fizeram um estudo com 176 americanos, diretores de companhia com a idade média de 44 anos, e descobriram que a metade tinha pressão alta, sofria do coração e tinha úlceras. Notou-se que em todos os casos desses pacientes a preocupação era o fator principal. A pessoa que vive preocupada, ao que parece, não tem uma vida tão longa quanto a que aprende a vencer suas preocupações. A revista Rotarian publicou um artigo intitulado "Quanto tempo poderá você viver?" Diz o autor que a cintura é a medida da linha da vida. Declara também que, para se ter uma vida longa, se deve observar as seguintes regras: 1. Manter-se calmo. 2. Ir à igreja. 3. Eliminar as preocupações. Numa investigação que se fez, descobriu-se que os devotos viviam mais tempo que os não devotos. É melhor, pois, ser devoto se não deseja morrer jovem. Os casados, segundo aquele artigo, viviam mais que os solteiros. Talvez isso seja devido ao fato de que as pessoas casadas dividem as preocupações entre si. Quando se é solteiro, não se tem com quem as dividir. Um perito cientista, estudando 450 pessoas idosas que esperavam, com seu modo de vida, chegar aos 100 anos, descobriu que elas viviam satisfeitas e observavam o seguinte método: 1. Mantinham-se sempre ativas. 2. Eram moderadas em tudo. 3. Alimentavam-se frugalmente. 4. Encontravam grande prazer na vida. 5. Dormiam cedo e levantavam cedo também.
6. Viviam livres de preocupações e temores. 7. Tinham espíritos serenos e fé em Deus. O Dr. George W. Crilley, célebre cirurgião norte-americano, declarou o seguinte: sentimos temores em nosso coração, cérebro e vísceras, e não apenas em nosso espírito. Qualquer que seja a causa do temor e das preocupações, o fato é que se podem notar seus efeitos nas células, nos tecidos e nos órgãos do corpo. O Dr. Stanley Cobb, neurologista, diz que a preocupação se acha intimamente ligada aos sintomas da artrite reumática. Um médico declarou recentemente que há uma epidemia de temores e preocupações nos Estados Unidos. Todos os médicos, declarou ele, estão tendo casos de doenças que são causadas diretamente pelo temor e agravadas pelas preocupações e uma sensação de insegurança. Não se desanime, você poderá eliminar inteiramente suas preocupações. Há um remédio que lhe dará pronto alívio. Poderá acabar de vez com esse hábito. O primeiro passo para eliminá-lo consiste simplesmente em crer que você pode de fato eliminá-lo. Tudo o que você crer que poderá fazer, é certo que o fará com o auxílio de Deus. Eis um processo prático que o ajudará a eliminar de sua experiência esse hábito anormal de cultivar preocupações. Esvazie diariamente o espírito. Deve fazê-lo preferivelmente antes de se recolher à noite, a fim de evitar que ele retenha preocupações durante o sono. É durante o sono que os pensamentos tendem a mergulhar mais profundamente em seu subconsciente. Os últimos 5 minutos antes de dormir são de extraordinária importância, pois é nesse breve período que o espírito se torna mais receptivo para as sugestões. Ele tende a absorver as últimas ideias entretidas quando se está desperto. Esse processo de drenagem do espírito é importante para a eliminação das preocupações, pois os pensamentos eivados de temores, a menos que sejam expurgados, poderão dominar o espírito, impedindo assim o fluxo da força mental e espiritual. Tais pensamentos podem ser esvaziados da mente e não se acumularão se forem eliminados diariamente. A fim de que possa eliminar, utilize um processo de imaginação criadora. Conceba a ideia de que está realmente esvaziando de seu espírito todas as ansiedades e temores. Imagine-os como se estivessem escoando natural e simplesmente. Repita a seguinte asserção nessa ocasião: com o auxílio de Deus estou esvaziando meu espírito de todas as ansiedades, de todos os temores e de toda a sensação de insegurança. Repita lentamente 5 vezes, acrescentando depois: creio que agora não há mais ansiedade, nem temores, nem sensação de insegurança em meu espírito. Repita também essa última asserção 5 vezes na ocasião em que idealizar o seu espírito expurgado de tais conceitos. Agradeça depois a Deus por livrá-lo dos temores e durma. Ao principiar o processo de cura, utilize-se do método acima, pela manhã, à tarde e à hora de se recolher. Vá a um lugar tranquilo e fique ali 5 minutos só para esse fim. Observe fielmente esse processo e logo notará os seus benéficos resultados. Poderá fortalecer ainda mais esse processo imaginando que está penetrando em seu espírito e eliminando uma a uma suas preocupações. A criança em matéria de imaginação supera os adultos. A criança com um simples carrinho esquece-se de um machucado ou de um medo. Este simples processo surge efeito na criança porque no seu espírito ela acredita ser esse o remédio para sua aflição. O ato dramático é um fato para ela, o carinho é um ponto final. Idealize seus temores como estando sendo drenados de seu espírito, que no devido tempo essa idealização se materializará. A imaginação é fonte de temores, mas pode também ser fonte de cura. Ela cria quadros mentais com resultados reais e não deixa de ser surpreendente a eficiência de seus processos. Não se entregue apenas à fantasia, tanto que pode formar imagens eivadas de temores como as imagens despidas deles. Aquilo que você imaginar poderá vir a tornar-se um fato se for sustentado mentalmente com bastante fé. Por conseguinte, mantenha-se uma imagem de si mesmo como estando livre de preocupações. O processo de drenagem com o tempo eliminará de seus pensamentos os temores.
Mas não basta esvaziar o espírito, pois este não permanecerá muito tempo vazio. É preciso ocupá-lo com alguma coisa. Ele não pode continuar como se estivesse sem vida. Portanto, ao esvaziá-lo, torne a enchê-lo. Encha-o de pensamentos de fé, esperança, coragem e amor. Diga alto afirmativas como as que seguem. Deus está enchendo agora meu espírito de coragem, paz e serena confiança. Deus está agora me protegendo contra todos os males. Deus está agora protegendo todos os meus bem-amados contra todos os males. Deus está agora me guiando para as decisões certas. Deus me acompanhará em toda essa situação. Concentre seu espírito nesses pensamentos algumas vezes ao dia até que eles se tornem parte de si mesmo. No devido tempo, os pensamentos de fé evitarão o acesso de preocupações à sua mente. O temor é o mais forte de todos os pensamentos, exceto de um, e este é o da fé. A fé pode sempre vencê-lo. É a única força natural contra a qual o medo não pode resistir. Não haverá lugar para temor quando se estiver com um espírito imbuído de fé. É o fato potencial que não se deve esquecer. Domine a fé e dominará automaticamente o medo. É este, pois, o processo. Esvazie o espírito e cauterize-o com a graça de Deus, tornando depois a enchê-lo de pensamentos imbuídos de fé. Com isso acabará com as preocupações. Encha seu espírito de fé e no devido tempo não terá mais temores. Não adiantará muito apenas ler essa sugestão se não a puser em prática. O momento para começar a pô-la em prática é agora. Agora, e o que está pensando nela e está convencido de que o processo número 1 para acabar com as preocupações é o de esvaziar diariamente o espírito de todo e qualquer temor e apenas alimentá-los com pensamento de fé. É tão simples. Aprenda a ser devoto da fé até que se torne um verdadeiro perito nesse terreno. Nele não há lugar nenhum para temores. Desnecessário salientar a importância que há em desembaraçar seu espírito de todo e qualquer temor. Receie qualquer coisa durante um longo período de tempo e é quase certo que ela venha realmente acontecer. A Bíblia contém um versículo que é uma das afirmativas mais terríveis já feitas, a qual encerra uma verdade, pois a coisa que eu muito temia veio a suceder comigo. Jó 3:25. É claro que sucederá, pois se temer continuamente certa coisa, estará com isso criando em seu espírito condições propícias para o desenvolvimento daquilo que você receia. Estimule assim uma atmosfera na qual os seus receios e temores criam raízes e desenvolve-se, e isso estará atraindo a sua materialização. Não se alarme, porém a Bíblia reitera também constantemente outra grande verdade. Aquilo em que tiver grande fé acabou realizando-se para mim. Ela não usa muitas palavras nessa asserção. Repentinamente nos diz que se tivermos fé, nada será impossível. De acordo com a tua fé é que receberás. Deve empregar-se a estratégia na campanha contra esse hábito de se ter preocupações. Talvez resulte ser difícil vencê-lo com um ataque frontal ao seu corpo principal. Possivelmente, o plano mais certo consiste em conquistar as fortificações externas, uma por uma, aproximando-se assim da posição principal. Em outras palavras, seria conveniente eliminar as pequenas preocupações nos ramos extremos de seus temores. Continue finalmente até chegar ao seu tronco principal. Em minha chácara tive necessidade de abater uma árvore grande e muito antiga. Isso não deixou de me causar uma certa tristeza, mas era preciso. Os encarregados desse serviço trouxeram consigo uma serra movida a motor. Julgava que começassem a serrar o tronco rente ao solo. Em vez disso, colocaram escadas e, tendo subido nelas, começaram a cortar os pequenos ramos, depois os maiores e, finalmente, a parte alta da árvore. Ficou apenas o tronco central, que serraram num piscar de olhos. Em poucos minutos, a minha árvore jazia reduzida a um monte de lenha, como se ela não tivesse levado muitos anos para crescer. Se tivéssemos cortado rente ao solo antes de cortar os ramos, ela teria destruído as árvores adjacentes ao cair. Quanto mais reduzimos o tamanho de uma árvore, tanto mais facilmente poderemos derrubá-la, explicou um dos homens.
Você poderá proceder da mesma maneira com esta vasta árvore de preocupações que durante longos anos se desenvolveu em sua personalidade. É, pois, aconselhável que comece a eliminar as pequenas preocupações e as expressões de aborrecimento. Por exemplo, reduza em suas conversações o número de coisas que possam parecer aborrecidas e inquietantes. As palavras poderão talvez ser o resultado das preocupações, mas o fato é que elas as criam também. Ao assaltar-lhe o espírito uma preocupação qualquer, elimine-a imediatamente com um pensamento e uma expressão de fé. Por exemplo, tenho receio de que venha perder o trem. Trate de levantar-se cedo a fim de que chegue à estação a tempo. Quanto menos preocupações tiver, tanto melhor você poderá agir, pois o espírito, quando está livre, torna-se sistemático e pode regular o tempo. Eliminando as pequenas preocupações, você aos poucos atingirá o seu tronco principal. Depois, com a sua força mais desenvolvida, poderá eliminar de sua vida as preocupações básicas, isto é, o hábito de cultivá-la. Meu amigo Dr. Daniel A. Polin apresenta uma valiosa sugestão. Ele diz que toda manhã, antes de se levantar, repete 3 vezes as seguintes palavras: eu tenho fé. Assim, ao começar o dia, ele já amolda o espírito à fé, a qual nunca o abandona. Seu espírito aceita a convicção de que pela fé irá vencer o problema e as dificuldades durante o dia. Começa o dia com pensamentos positivos e criadores em seu espírito. Ele tem fé e é difícil conter o homem que a traz consigo. Relatei a técnica do Dr. Pulling numa das minhas palestras radiofônicas. Recebi depois a carta de uma mulher na qual me contava que ela não tinha sido muito devota à sua religião, no caso a religião judaica. Declarou que em sua casa vivia às voltas com brigas, discussões e preocupações. Era uma vida infeliz. O marido, dizia, bebia demasiado e passava o dia todo sem fazer coisa alguma, queixando-se de que não achava emprego. A sogra morava com ela e vivia lamuriando-se e queixando-se de dores o tempo todo. Essa mulher declarou que o método do Dr. Pulling causara-lhe uma grande impressão e decidiu experimentá-lo. Na manhã seguinte, ao acordar, afirmou 3 vezes que tinha fé. Em sua carta informou cheia de entusiasmo: faz apenas 10 dias que comecei a seguir este método. Ontem à noite, meu marido, assim que chegou em casa, me disse que tinha arranjado um emprego com um salário de $80 por semana. Disse também que vai deixar de beber. Acredito que ele o fará. E o que acho ainda mais maravilhoso é que minha sogra deixou de queixar-se de suas dores. Até parece que aconteceu um milagre em casa. Parece que as minhas preocupações desapareceram. Parece mesmo quase um milagre, mas o fato é que acontecem milagres todos os dias às pessoas que se deixam alimentar por pensamentos positivos e param de alimentar temores e pensamentos negativos. Meu finado amigo Howard Chandler Christie, um grande artista, observava uma técnica muito sadia contra as preocupações. Poucos homens conheci que, como ele, demonstravam sentir um grande prazer e uma grande alegria pela vida. Possuía uma formidável qualidade. Sua felicidade era contagiante. Minha igreja segue uma norma, a de mandar pintar o retrato de seu pastor numa ocasião qualquer durante o tempo em que ele exerce suas funções. O retrato fica na casa dele até sua morte, quando volta para a igreja, onde eu coloco numa galeria ao lado dos retratos de seus predecessores. Geralmente, a política do Conselho dos Sucessores e Diáconos é mandar pintar o retrato quando, em sua sábia opinião, o pastor se acha no auge de suas melhores feições. O meu foi pintado muitos anos atrás. Quando eu estava posando para o Dr. Christie, perguntei-lhe: Howard, você nunca teve preocupações? Nunca, respondeu ele. É coisa que eu não acredito, acrescentou ele, rindo. Bem, eis aí uma razão muito simples para não se ter preocupações. De fato, afigura-se muito simples. Você não acredita nelas e por isso deixa de se preocupar. Comentei. Mas será que não teve mesmo preocupações alguma? Na verdade, alguma vez experimentei uma, confessou ele. Vi que todo mundo parecia se preocupar com alguma coisa. Achei que talvez eu estivesse perdendo algo interessante nesse sentido e resolvi tentar uma preocupação qualquer.
Escolhi um dia para isso, disse para meus botões. Hoje vai ser o meu dia de preocupações. Estava resolvido a investigar essa questão e a ver o que realmente havia em tudo isso. Na véspera, eu tinha ido deitar-me cedo, dormira bem, ficara bem descansado para poder entregar-me todo a uma preocupação qualquer. De manhã, quando acordei, tomei um bom lanche, pois não se pode se preocupar direito com alguma coisa quando se tem estômago vazio. E resolvi entregar-me às preocupações. Fiz o que pude nesse sentido até cerca do meio-dia. Não pude compreender a coisa. Fiquei na mesma. Acabei renunciando à ideia. Ele soltou uma gargalhada gostosa e contagiante. Mas você deve ter algum outro método para vencer as preocupações, falei-lhe. De fato, ele tinha, e é talvez o melhor método que eu conheço. Todas as manhãs, explicou ele, fico com o meu espírito durante 15 minutos voltado inteiramente para Deus. Não há assim, pois, lugar para preocupações. Com Deus em meu pensamento todos os dias, encontro na vida a minha felicidade. Howard Christie era um grande artista no pincel, mas era também um grande artista na vida, pois soube reconhecer uma grande verdade e como simplificá-la em seus fatores básicos, a saber, somente vem do espírito o fato que você nele colocar. Tenha seu espírito sempre voltado para Deus, que seus pensamentos sairão sempre revestidos de fé e coragem. A preocupação é um método destruidor que domina o espírito com pensamentos contrários ao amor e aos cuidados de Deus. Basicamente, é isso que ela representa. A cura consiste em recorrer sempre, em pensamento, à força de Deus, à sua proteção e à sua bondade. Despenda, portanto, 15 minutos por dia alimentando o espírito com pensamentos cristãos. Alimente-o com a filosofia da fé, que não deixará espaço para que nele se acomodem preocupações e descrença. Muitas pessoas não conseguem vencer as preocupações porque agem diferentemente de Howard Christie. Permitem que o problema lhes pareça complicado e não o atacam por meio de alguma técnica simples. É surpreendente como os nossos mais difíceis problemas se resolvem muitas vezes por meio de um método simplíssimo. É isso devido ao fato de que não basta saber o que se deva fazer ante as dificuldades, é preciso saber também fazer aquilo que se deve fazer. O segredo consiste em elaborar um método de ataque e observá-lo sempre. Compensa fazer-se algo que convença o espírito de que se acha em processo um contra-ataque eficiente. Com isso, advirão forças espirituais que atacarão o problema de uma maneira compreensiva e útil. Um dos melhores exemplos da estratégia desta técnica contra as preocupações foi o processo a que recorreu um negociante. Era um indivíduo que vivia sempre às voltas com preocupações. De fato, já estava se tornando uma verdadeira pilha de nervos. A forma específica de suas preocupações era a seguinte: vivia sempre na dúvida se tinha ou não feito ou dito alguma coisa errada ou acertada. Esmiuçava sempre suas decisões e com isso ia ficando com os nervos abalados. Era, por assim dizer, um verdadeiro dissecador de cadáveres. No entanto, era um homem excepcionalmente inteligente. De fato, formara-se por 2 universidades e em ambas obtivera distinções. Sugeri-lhe que elaborasse algum método simples que o auxiliasse a não pensar mais em suas tarefas ao fim do dia. Expliquei-lhe que a extraordinária eficiência nas verdades simples e espirituais. É sempre verdade que são os grandes espíritos os que têm melhor capacidade para ser simples, isto é, têm capacidade de elaborar planos simples para pôr em prática ações profundas. Foi o que aquele homem fez com relação às suas preocupações. Observei que ele estava melhorando e comentei a respeito. Realmente, afinal, descobri o segredo. Tem me dado extraordinários resultados, confessou ele. Declarou que se eu passasse pelo seu escritório num dia qualquer, a hora que se encerrava o expediente, me mostraria como acabara com aquele hábito de viver às voltas com preocupações. Telefonou-me um dia e convidou-me para jantar com ele. Fui encontrar-me com esse meu amigo no seu escritório à hora do encerramento do expediente. Explicou-me que tinha acabado com as preocupações elaborando um pequeno ritual que ele observava todas as tardes antes de deixar o escritório. Era um ritual que me causou forte impressão.
Tínhamos pegado os nossos chapéus e nos dirigíamos para a saída da porta. Junto a esta havia um cesto e acima dele, na parede, via-se uma folhinha, uma dessas folhinhas que marcam apenas um dia, cujas folhas vão sendo destacadas diariamente. Vou agora executar o meu ritual da tarde, o ritual que me tem auxiliado a eliminar as preocupações, disse ele, detendo-se junto ao cesto. Arrancou a folha da folhinha e fez com ela uma bolinha. Contemplou-a, fascinado, e deixou-a cair depois no cesto. Fechou em seguida os olhos e seus lábios se moveram por algum tempo. Eu sabia que ele estava fazendo uma oração e guardei um respeitoso silêncio. Ao terminá-la, ele disse em voz alta: Amém. Ok. Está fim do dia. Vamos embora e tratar de distrair-nos. Quando caminhávamos na rua, perguntei-lhe: Não há inconveniente em dizer quais foram as palavras que você proferiu naquela oração? Não creio que as palavras sejam aquelas que você usa, respondeu ele rindo. Como eu insisti, ele resolveu falar. Faço uma oração mais ou menos assim: Deus nosso Senhor, vós me destes este dia. Eu não vou-lo pedir, mas fiquei satisfeito de eu ter tido. Esforcei-me por desempenhar minha tarefa e vós me auxiliastes, e eu vos agradeço. Fiz alguns erros, isso se deu quando não segui vosso conselho. Sinto tê-los cometido, perdoai-me, mas tive algumas vitórias e alguns êxitos, e vos sou grato pela orientação que me destes. Mas agora, Deus nosso Senhor, com erros ou êxitos, com vitórias ou derrotas, o dia está terminado. Nada mais tenho para hoje e por isso vos devolvo o dia. Amém. Talvez não seja uma oração ortodoxa, mas o certo é que provou ser eficiente. Ele dramatiza o fim do dia e volta-se para o futuro esperando uma atuação melhor no dia seguinte. Cooperava com o método de Deus. Ao fim do dia, Deus desce sobre a terra o manto da noite. Aquele meu amigo, seguindo o método que elaborara, ia vencendo gradualmente todas as suas falhas. Ia se sentindo cada vez mais liberto das preocupações e se lhe tinham acumulado na véspera. Naquela sua técnica, estava pondo em prática uma das fórmulas mais eficientes contra as preocupações, a qual é descrita nas seguintes palavras: Mas isto eu faço, esqueço tudo que ficou para trás, e procurando alcançar o que está no futuro, esforço-me por obter a recompensa de servir a Deus, em Jesus Cristo. Filipenses 13:14. Talvez haja outros processos para se eliminar preocupações. Gostaria de conhecer os que, após cuidadoso uso, tenham demonstrado ser eficientes. Acredito que todos nós estamos interessados em melhorar-nos. Somos colegas no grande laboratório espiritual de Deus. Juntos elaboramos métodos práticos para viver bem. Pessoas de todas as partes têm sido gentis em escrever-me acerca de seus métodos e os resultados que têm obtido. Procuro ser útil, apresentando tais métodos às demais pessoas através de livros, sermões, artigos em jornal, rádio, televisão e outros meios. Dessa maneira, vai-se aumentando o número de pessoas que sabem como vencer suas preocupações, bem como seus problemas particulares. Para concluir esse capítulo de maneira a poder auxiliá-lo a acabar agora com esse hábito de alimentar preocupações, dou abaixo a fórmula para isso. 1. Diga a si mesmo: a preocupação é um péssimo hábito mental. Posso mudar qualquer hábito com a ajuda de Deus. 2. Você estará atormentando seu espírito se andar às voltas com preocupações. Tornar-se-á livre delas se puser em prática justamente o contrário e cultivar mais fortemente a fé. Comece a observar a fé com todas as suas forças e perseverança. 3. Como observar a fé? Diga em voz alta pela manhã antes de levantar-se que você tem fé. 4. Ore usando esta fórmula. Coloco o dia de hoje, a minha vida, os meus entes queridos e meu trabalho nas mãos de Deus. Da mão de Deus só pode advir o bem. Sejam quais forem os acontecimentos e resultados, se eu estiver nas mãos de Deus, será a vontade de Deus que se imporá e dela só pode advir o bem. 5. Comece sempre a dizer coisas positivas acerca de tudo, acerca de todas as coisas em que você andou manifestando-se negativamente.
Por exemplo, não diga que vai ter um dia horrível. Ao contrário, afirme que vai ter um dia maravilhoso. Não diga que não pode fazer tal coisa. Em vez disso, diga que o fará com o auxílio de Deus. 6. Não tome parte em conversações que provoquem preocupações. Dê sempre uma injeção de fé em todas elas. Um grupo de pessoas que conversem com pessimismo pode contaminar todos os demais com o negativismo. Conversando sobre coisas elevadas, você poderá afastar a atmosfera depressiva e infundir esperanças e alegria em todos os demais. 7. Uma razão de se viver sempre às voltas com preocupações é achar-se o espírito saturado de pensamentos derrotistas e desagradáveis, e também apreensões. Contra isso, assinale todas as passagens da Bíblia que falam sobre a fé, a esperança, a glória e a alegria. Decore-as. Repita-as muitas vezes até que se impregne com elas, empregue o seu subconsciente e empregue o seu espírito. O seu subconsciente lhe devolverá depois tudo que você lhe deu, isto é, otimismo e não preocupações. 8. Cultive amizade com pessoas de espírito elevado. Cerque-se de amigos que cultivem pensamentos positivos e criadores de fé e que contribuem para a formação de uma atmosfera sadia. Isso o conservará sempre animado. 9. Veja quantas pessoas você poderá curar desse hábito de viver sempre preocupado. Auxiliando-as a vencer as preocupações, você adquirirá um domínio maior sobre elas. 10. Todos os dias conceba estar vivendo na companhia de Jesus Cristo. Se ele estivesse caminhando ao seu lado, estaria você preocupado ou receoso? Então diga a si mesmo, ele está ao meu lado. Afirme em voz alta que está sempre com ele, modificando depois a frase para ele está agora junto a mim. Repita essa afirmativa 3 vezes ao dia.